Então, para falar sobre Cost Ovation, como gastar menos e inovar mais, eu convido Jennifer Lulaw. Ela é autora de Cost Ovation, inovação que te dá a clientes exatamente o que eles desejam e nada mais. E ela é estrategista e consultante de inovação. Jennifer, bom dia. Bom dia para você. Você está nos ouvindo? Sim, sim, bom dia. Então, sinta-se à vontade. Nós estamos aguardando tudo que você tem para falar e também nos ensinar. Muito obrigado por me receber aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Bem, todo mundo sabe que a inovação é uma parte importante de qualquer estratégia. É um ambiente muito competitivo, todo mundo tem que inovar. Mas se você olhar as empresas que estão realmente fazendo essa análise de inovação, não apenas empresas, mas pessoas e indivíduos e equipes, você vai ver que não são tantas as empresas que fazem isso bem. E tem muitas desculpas para isso. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado mantendo a minha empresa viva todos os dias, eu não penso sobre o futuro. Ou então, talvez é muito arriscado, eu tenho medo. Tem um potencial que nós podemos apostar em algo errado. Talvez a cultura não aceita isso. Com muita frequência são desculpas. Uma das desculpas é que custa muito. Então, a inovação não acontece. Hoje nós estamos aqui para falar sobre essa última parte. A inovação realmente precisa envolver uma tecnologia muito avançada que custa muito. Meu nome é Jennifer Law. Eu sou consultante estrategista de inovação e eu tenho uma escritório de consulta em Boston. Eu trabalhei alguns anos e eu escrevi um livro que foi publicado em 2018. Hoje eu vou falar sobre uma parte da inovação chamando Cost Ovation, que são novos produtos, experiências e serviços que te ajudam a trabalhar ser competitivo e custam menos. Eu vou compartilhar alguns padrões que eu vi nesse Cost Ovation e também te dar algumas dicas de como você pode incorporar isso para a sua empresa. Eu vou começar com um exercício mental. Vamos dizer que eu quero largar o meu emprego como consultora e eu quero começar um restaurante, porque eu cozinho muito bem. Então, quero que você imagine o que como um restaurante é. Então, parece que eu tenho um espaço vazio com muito potencial no Rio. Então, o que eu preciso colocar dentro desse restaurante? Então, eu preciso de móveis, mesas, cadeiras, talvez uma área para um bar na parte de trás. Você também pode pensar na decoração e pinturas. Talvez você está vendo pessoas que passam por ali. Talvez você pode conversar com elas, você precisa de garçons, você vê outras pessoas trabalhando, lavando as louças. Então, é um lugar que tem muita gente. A minha segunda pergunta é: o que acontece se a gente começar a eliminar alguns desses fatores? A gente ainda tem um restaurante? Então, vamos começar com os móveis. Se a gente não tiver mesa e cadeiras. Então se a gente não tem nenhum móvel, a gente não tem espaço, a gente não tem espaço para nenhuma mobília no restaurante. Ele ainda é um restaurante? Sim, sim. Pode ser um restaurante de fast food. Então as pessoas vão ali, pegam a comida e comem do lado de fora. E sobre os funcionários? E se não tiver funcionários? Sou só eu. Eu não tenho dinheiro para contratar pessoas. Então, tudo bem. Eu posso pensar num restaurante onde é self-service. Talvez você pede num quiosque. Ou então tem apenas uma pessoa para cozinhar ali atrás. Então você pode continuar e começar a questionar cada um desses componentes de um restaurante. E você percebe que você ainda pode criar um restaurante, mesmo se você tirar muitas coisas dessa lista. O que eu estou tentando fazer com esse exercício é fazer você questionar o básico do que como um restaurante deve ser. E tirando coisas, você ainda pode encontrar uma forma de fazer um restaurante funcionar e seria um novo tipo de restaurante. Você está inovando, fazendo esse brainstorming e é muito mais atrativo. Então, a primeira ideia que eu quero colocar na sua cabeça é que a atração vai de acordo com as ofertas que você tem. E isso também é inovação.
E esse restaurante realmente existe. E um é chamado Robin, e não é um restaurante comum, é em Bogotá, Colômbia. E ele não tem várias partes tradicionais de um restaurante. Não tem garçons, não tem menu, não tem estacionamento. E o restaurante funciona num aplicativo no seu telefone. Você pode fazer o seu pedido online. A cozinha é feita numa cozinha que as pessoas sabem onde fica, mas é entregue a você. É um restaurante... parece ser estranho, mas é bem tradicional e está muito bem. Já tem 2 anos, já entregou mais de 6 milhões de refeições, se expandiu para outras cidades, né, no México, no Brasil, e arrecadou mais de 6 milhões de dólares. E está indo muito bem. O que eu quero dizer é o que está acontecendo aqui e por que isso funciona. A parte do Robin Food é o preço. É muito barato, as refeições são muito baratas e é uma comida muito boa. Isso porque o Robin ele opera em regiões onde a maioria dos salários são $400 e parte da ideia é servir essa população que não pode pagar um Kentucky Fried Chicken ou alguma outra rede de restaurantes mais cara. Ainda mais importante, a comida do Robin Food é um tipo de experiência diferente que te dá para pessoas diferentes e localizações diferentes. Os consumidores são a maioria mais jovens que não estão procurando uma experiência de restaurante. Talvez por causa da Covid eles não querem interagir com outras pessoas ou eles estão apenas buscando uma comida mais rápida e conveniente. Então eles não estão perdendo nada do serviço, eles apenas querem uma comida muito boa que vai ser entregue para eles. E é muito melhor do que um restaurante tradicional. Por exemplo, essa comida é feita apenas para entrega. Sabe quando você vai para um restaurante chique e você pede comida para levar? Não, parece que não está tão boa, mas você sabe que vai ser melhor se você comer ali no restaurante, porque vem num prato grande, tem uma vela. Então, algumas comidas parece que não se apresentam tão bem quando você coloca naquela marmita de plástico e é levada até para você. Mas essa é feita para a entrega, porque foi desenvolvida para esse fim. E também ela vem mais rápida. Outra coisa muito boa que através do Robin Food, eu posso escolher de diferentes cardápios. Você não pede apenas de um restaurante. É porque, no fundo, o Robin Food está apenas operando essas cozinhas industriais onde vocês podem pedir qualquer coisa. Então, você pode pedir uma pizza e um burrito ao mesmo tempo. E essas coisas vão chegar ao mesmo tempo na sua casa. Então, comparado a outros restaurantes, a Robin Food parece muito simples, mas quando você olha o objetivo, o Robin Food é exatamente o que as pessoas estão procurando. Os clientes não precisam pagar por essa experiência que eles não vão usar. E no lado dos negócios é um modelo de custo muito baixo. E o termo técnico seria Ghost Kitchen, cozinha fantasma. É como as cozinhas são essas cozinhas industriais grandes e toda comida é preparada para ser comida do lado de fora. Então, eles podem colocar essas cozinhas em locais baratos, como parques industriais ou num bairro mais distante da cidade. Não precisa ter uma fachada bonita, com uma boa apresentação. Você não precisa pagar um aluguel no centro da cidade para fazer isso. Então, mesmo que a indústria do restaurante seja tão competitiva, gastronômica, o Robin achou que esse modelo era simples e poderia chegar ao mercado. Bem, voltando um pouquinho, esse foi apenas um exemplo mostrando que a inovação não precisa ser cara ou um avanço tecnológico gigantesco. Você pode fazer a inovação com simples soluções. Se eu pedir que você tire um momento e pense sobre as inovações que impactaram a sua vida. Eu imagino, com certeza você está pensando em algo tecnológico. Talvez é um smartphone que mudou a nossa vida, talvez é um carro elétrico, ou às vezes é o seu aspirador de pó robô. E
A inovação, ligar a inovação à tecnologia é muito comum, eu também faço isso. Quando eu penso em inovação, eu penso na inovação daquela tecnologia mais arriscada, novos modelos. Então, é intimidador para um empresário normal pensar apenas nessa conexão com a tecnologia. Porque se você está sempre juntando essa inovação com essa tecnologia chique e extravagante, é arriscado, porque todo mundo está buscando a mesma estratégia, tentando aumentar a tecnologia. E, então você aumenta e o outro aumenta. Então tudo no mercado parece a mesma coisa com o tempo. Tudo começa a se movimentar no mercado e deixa com que outros consumidores e necessidades de lado, porque eles não conseguem pagar essa solução mais chique. Então, exemplos como Robin Hood me fizeram perceber que existem outras formas de inovar. Não precisa ser algo grande e chique e que custa muito. Então, essa Costovation é um tipo de inovação que corta os gastos e alcança as expectativas. Então, você tem o curto de gastos, mas também você excede as expectativas do cliente. E eu gosto de enfatizar isso, porque isso faz a diferença do apenas cortar os custos. Se você apenas corta os custos, você não está pensando no cliente. Então, eu sei que não tem muita gente viajando agora, mas Ryanair é um excelente exemplo de uma empresa que é famosa por cortar custos, e eles começaram a cobrar das pessoas para beber água ou para usar o banheiro. Então, isso é cortar gastos sem criar uma boa experiência. Então, faz com que as pessoas sejam mais gananciosas. Então, no Costovation, estou conectando essas ideias. Você corta os gastos, mas dando ao cliente uma melhor experiência. E há alguns anos, quando a gente começou a estudar o Costovation, a gente tem duas perguntas em mente. Quando que é uma boa ideia e como que outras empresas podem usar o Costovation? E a gente pesquisou centenas de exemplos e a gente começou a olhar para eles do zero. E eu quero falar com vocês 3 padrões que a gente entende que a Costovation tem em comum. E eu vou passar por cada um deles e falar algumas histórias. O primeiro é todas as empresas que a gente pesquisou que estavam mostrando que eles estavam usando a Costovation como uma estratégia. Eles se perguntavam, eles realmente estavam preocupados com a experiência do usuário? Mas tem uma crença que, se você vê o mercado da mesma forma como seus concorrentes, olhando para os mesmos clientes, vocês têm que pensar o que os clientes querem. E aí você vai chegar a uma solução parecida. Então, para você fazer o Costovation, você tem que olhar para o mercado numa forma diferente que ninguém esteja fazendo. Isso, em 2007, tinha dois empreendedores que começaram um negócio e eles estavam indo bem. Eles faziam uma coordenação dos serviços deles online e para que as pessoas pudessem ir para o aeroporto, e aí você podia ver no site se alguém mais estava indo, e aí você podia compartilhar a carona. Isso estava indo bem nos Estados Unidos. E isso custava quase $9. E se a gente voltar um pouco, a gente tem que fazer uma pergunta. Se a gente pode fazer isso de novo, a gente teria feito da mesma forma? E eles perceberam que o que mudou de agora para quando a gente começou? Eles pensaram com aquela mentalidade de startup. E isso criou uma oportunidade, porque quando você tem um celular, você pode coordenar a demanda. Você não precisa planejar com muita antecedência. Então, você pode não ter pensado escutado sobre essa empresa, mas a empresa que veio depois
que custa hoje 7 bilhões de dólares. Eu admiro esses dois fundadores e o negócio deles está indo muito bom, é lucrativo, e eles estavam pensando sobre como que o mundo mudou nos últimos anos e eles estavam, então, pensando na forma como eles iam mudar a forma de fazer. Você pode se perguntar, o que acontece se eu eliminar 90% das coisas que eu ofereço? Vamos fazer aquele exercício que a gente fez no início, quando a gente falou do restaurante. A gente eliminou várias coisas. Então, a gente tem que se perguntar, se eu eliminar isso tudo, eu ainda vou ter o restaurante? E as pessoas até acharam que essa versão nova do restaurante era melhor. E outros pensadores pensa numa ideia que você acha que não é legal, e a gente sempre está pensando em novas formas de fazer as coisas, e você pensa assim, isso realmente não é legal, então vamos pensar nisso. E vamos pensar, como que pode não ser tão ruim assim? E o tipo de cliente que vai ligar, vai gostar dessa nova versão? Então, a gente tem que explorar isso um pouco mais. E depois, pensar sobre os clientes que podem até também não gostar. E pensar, por que eles gostaram ou não? O que eles estão procurando? É alguma coisa diferente que eu estou oferecendo para esse tipo de cliente? Outra coisa que a gente pensou foi um foco em reduzir os aluguéis. O que a gente pode ir acrescentando também? O que a gente pode pensar em termos de geografia, de unidades? E faz sentido quando você está adaptando as necessidades dos clientes, mas nesse tempo, muitos extras, a gente tem que pensar como é que a gente pode cortar. As pessoas não pensam muito sobre isso. Tirar coisas e simplificar. E eu penso que isso é uma questão que as pessoas têm que inovar. Começar com essa ideia de que tem que adicionar. Não, às vezes você tem que reduzir. Você tira, por exemplo, a sala no restaurante, você tira o restaurante físico. Então, como que a gente pode fazer isso sem fazer com que os nossos clientes fiquem chateados? A gente tem que ter um nível de serviço, mas a gente pode se livrar de algumas coisas. Então, eu acho que a gente não tem que ser tão implacável assim. Mas a forma como fazer, a gente tem que sempre pensar nas necessidades do cliente e aí a gente vai entender o que a gente realmente pode cortar e o que é legal de manter. Na África do Sul, tem alguns grandes bancos no mercado e tem uma startup chamada Capital. E eles tiveram um modelo completamente diferenciado no mercado e eles focaram no cliente, onde eles pensaram o que os jovens realmente precisam. Bom, primeiro, vamos ver o que eles não precisam. Eles não precisam sentar, por exemplo. O que a gente pode ter uma instalação mais barata? E esses jovens clientes, será que eles querem realmente ficar indo ao banco? O que a gente pode oferecer em termos de saques? E no banco, o que eles talvez nem tenham percebido? Que isso tem um custo. Eu não preciso o banco necessariamente para sacar dinheiro. E isso realmente é interessante porque essa operação de caixa é muito cara para o banco, principalmente na África do Sul, onde tem muitos crimes e aí eles precisam de carros
com carros fortes para proteger toda a logística, e eles estão sempre contando quanto que tem de dinheiro no caixa e precisa dos guardas para fazer a segurança. E se você não tivesse essa operação de caixa na forma tradicional, e você pode ter caixas caixas eletrônicos mais espalhados. Então, a gente tem que pensar que essa relação física no banco não precisa existir. E isso foi uma nova forma de pensar que tipo de atividade que acontece dentro de um banco. Claro que as pessoas pensam nos supermercados, no varejo, e eles precisam de troco quando eles compram alguma coisa nas lojas. E isso não é uma coisa de uma asa só, porque claro que as lojas sempre querem ter troco. Isso é um ponto importante para a gente pensar. Então, a gente tem que pensar também qual é a energia que se gasta para proteger esse sistema todo no banco, para ter uma operação com menor custo para os usuários. Então, eu gosto desse exemplo. Eu acho que tem muito que a gente tem que pensar nos clientes, programas de fidelidade, mas a gente tem que entender realmente o que os clientes querem. E a segunda coisa, bom, o foco é o que a gente precisa escolher para focar e depende da sua estratégia de marketing. Então, tem sempre esse nível de pensar que tipo de cliente a gente quer servir, o que eles precisam e como que a gente vai entregar o nosso serviço. Então, a gente tem que fazer escolhas. A escolha tem que ser com base no mercado. E, por último, o terceiro padrão que a gente viu é entender que a inovação ela vai além de novos produtos. Os produtos ou serviços, mas a gente tem que pensar para além dos negócios. A inovação de produtos é importante em qualquer estratégia de empresa, mas é difícil. As empresas elas vão pensar, eu posso tentar recriar isso, mas tem outras formas de inovar dentro do negócio. Aqui, alguns. Como que você faz a sua oferta? Como que você distribui a sua oferta? Como que você vende o seu produto? Então, vou te dar um exemplo. Tinha um e-commerce que foi comprado pela Walmart há alguns anos, por bilhões de dólares, e essa empresa ela tinha um modelo que você podia comprar no supermercado, fazer compras online, mas eles tiveram um ganho que quanto mais você adicionava os itens ao carrinho, mais você ganhava de desconto. E aí você ia sendo estimulado a colocar as coisas no carrinho. Então, se você tivesse 2 itens que viessem do mesmo distribuidor, você ia ganhar o dobro de desconto. Então, isso ia estimular as compras. Então, se você for pagar com cartão de débito ou cartão de crédito, isso também ia fazer diferença em toda a composição dos descontos. Então, eu gosto dessa história porque essa empresa ela é muito transparente sobre a questão do custo e permitia trabalhar junto com tanto o negócio quanto o cliente. Isso é um exemplo como você pode inovar, como que você pode ir mais profundamente na questão do custo e passar isso adiante. Então, isso que a gente viu até agora. Então, a gente pensar em todas as ferramentas, no mercado, quais são as soluções, focar no cliente, nas suas necessidades. E a terceira é inovar além de novos produtos. Então, agora eu vou mostrar 2 pontos aqui.
eu convido vocês a pensar sobre o que é óbvio e não tão óbvio nos direcionadores de custo da sua indústria. Então, o que eu quero mostrar aqui que são alguns pontos de partida. Então, eu vou falar sobre todos eles. Por exemplo, características que sejam caras, que você esteja tendo um custo desproporcional no seu negócio. Isso é um custo que você não quer, as pessoas não fazem questão disso. Então, será que eu posso fazer numa outra versão o que eu estou oferecendo? Outro exemplo é o número 7. Se eu for ver o que são as minhas contingências, o que eu tenho que pensar em tudo que pode acontecer e como que eu vou agir se acontecer alguma coisa de errada. Pensa no hospital. Independente do problema que você tenha, você quebrou o braço ou, digamos, você tem alguma doença, o hospital está lá, deve estar preparado para estar pronto para cada tipo de problema que chegue lá. Mas isso é caro. Você tem que ter todo tipo de especialista, equipamentos para isso. E isso é o que... por isso que a gente tem outros lugares que são especializados. Porque é caro manter uma estrutura que possa atender todo tipo de questão no hospital. Então, você quer tentar servir todos os clientes para todos os problemas, isso fica caro. Então, você pode focar nos problemas. Você pode entregar melhores serviços nesses problemas que apresentarem, com menor custo também. Então, eu tenho muita informação aqui e também está disponível para vocês. Eu vou compartilhar no final. O segundo convite que eu quero que vocês pensem é para você dar um duplo clique no onde que estão os seus clientes e onde que vocês querem estar no futuro. Por todos esses exemplos, a questão é que a empresa ela precisa ser muito específica em quem que ela quer servir, o que os clientes precisam, quais são os próximos passos. Então, você tem que avaliar quem são os seus clientes agora, eles são de alguns certos tipos, ou eles... Será que eu estou superestimando? Será que eu não estou oferecendo alguma coisa que eu podia estar oferecendo? E será que eu estou pagando caro pelos meus custos? E será que eles precisam disso e nada mais? E o segundo ponto para além dos clientes que eu estou servindo, da minha base de clientes, a gente tem que pensar também em novos tipos de clientes que eu posso trazer. Pense sobre aqueles que você está servindo agora. Tudo na sua indústria está chegando para atender esse cliente com o cost ovation, com alta tecnologia, baixo custo. E quem são aqueles que a gente não está atendendo? Será que a gente não pode atendê-los também? Então, aqui as ideias principais é que a inovação, ela não tem que ser... Você não tem que pensar a inovação como adição, e pode ser que seja subtração também. E você tem que ter uma perspectiva única sobre o seu mercado e focar num cliente, num segmento específico. E a cost ovation, quando você quer atender todo mundo, ela não funciona. Você tem que segmentar. E, por último, você tem que pensar em inovação não só na inovação do produto. Você pode inovar na forma como você opera, na forma como você entrega. Então, eu vou contar uma história rápida, que a gente está falando dos anos 60, na NASA, nos Estados Unidos. Ela tentou mandar pessoas para o espaço, e isso foi um ponto
a gente tem que pensar na questão da gravidade quando manda os astronautas para o espaço. Mas eles têm que poder escrever as coisas durante o voo. Então, a NASA tinha um desafio e ela perguntava para as pessoas no mundo para desenvolver uma caneta que pudesse ser usada no espaço e que pudesse lidar com a questão da gravidade. Então, eles investiram milhões de dólares para achar uma solução brilhante. E ela tinha toda uma forma que pudesse lidar nessa condição de pressão. E essa caneta podia escrever em gravidade zero, podia escrever de todos os lados, com diferentes temperaturas. Então, imagina quanto que não gastaram com isso. E a questão foi que os soviéticos eles estavam usando uma caneta, um lápis antigo, que não tinha nenhum problema com a gravidade. Então, a solução não precisa ser complicada. Então, isso é um princípio básico da Costovation. Eu tenho vários recursos. Aqui é o meu livro e meu site, www.costovation.com. E eu espero que vocês tenham achado isso interessante e eu agradeço muito. Oi, Jennifer. Muito obrigada por tudo que você falou. Realmente é um conceito muito interessante. Eu gostaria de pedir que você fique um pouquinho mais com a gente, porque agora nós vamos aprofundar um pouco nesse conceito de Costovation. E para isso, eu gostaria de falar sobre alguns pontos sobre a sua palestra com a experiência do Cláudio Terra. E ele vai compartilhar com a gente a experiência dele na realidade do Brasil. E, então, eu vou considerar tudo que a Jennifer falou para a realidade brasileira. E eu gostaria também de convidar, então, o Cláudio Terra. Ele é diretor de transformação de negócios da Pfizer. Cláudio, você pode nos escutar? Bom dia. Olá, bom dia. Oi, Jennifer. Prazer te conhecer. Eu sei que nós trabalhamos algumas vezes, é muito bom estar aqui com você. Eu tento ler o máximo que... Eu tentei ler o máximo possível para entender muito sobre Costovation. É um conceito muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bem, quando eu fui convidado para isso... Eu não sei exatamente, eu não sabia exatamente o que era, mas você esclareceu muito em alguns dos trabalhos, alguns dos links. Eu vi alguns vídeos do Steve falando sobre isso, você também falando sobre isso. E é tão bonito, o conceito é tão bonito. Eu acho que uma das belezas da inovação que eu gosto é que uma vez que você faz e é tão simples, é lindo. E você fica, nossa, e acho que mostra muito disso nos seus trabalhos, nos seus livros e nas suas apresentações. Mas eu também estava me preparando. Eu não posso falar sobre Costovation em si, porque é a sua coisa, é o seu tema. Eu estou tentando relacionar com alguma das coisas que estamos fazendo que talvez possam ter uma conexão com o que você está propondo aqui. Então, vamos ver se você concorda, se você acha que é verdade, e a gente pode conversar. Eu tenho só 2 slides. Só um minuto. Aqui está. Vocês estão vendo meus slides? Olá, estão vendo? Sim, eu vejo. Bem, eu vou falar sobre conceitos primos. Alguns são primos distantes, outros são primos mais próximos. Primos de primeiro grau, primos de segundo grau. E eu devo dizer que eu venho de um histórico de digital, de software, de inovação.
E o que vou falar no próximo slide é para dizer exatamente o que estou trabalhando agora e como eu vejo a conexão com o que você acabou de apresentar. Então, é muito simples. Eu acho que tem muitas coisas que todos os setores, todas as indústrias, empresas de todos os tamanhos, elas têm essa indústria do software, né? Então, todos estão focados achando que o software vão acabar com o mundo, vão comer o mundo. É meio que verdade, mas não no sentido de... Bem, a forma de pensar é que muito dos conceitos e da mentalidade que se originaram na indústria do software, especialmente no Vale do Silício, mas que se espalhou nos Estados Unidos, no Brasil e em muitas economias mais avançadas, tem a ver com isso. Então, aqui eu tenho 6 blocos, eu vou falar de cada um desses, que eu conto com eles para fazer muito do meu trabalho, né? Então, essa inovação no meu emprego passado e no meu trabalho atual também. Então, eu passei por trabalhos em hospitais, em empresas farmacológicas, etc. Então, esses são conceitos muito conhecidos, OKRs, que são os objetivos e resultados chaves. Muitas pessoas estão falando sobre isso e implementando isso. Eu estou tentando fazer uma conexão com o que você acabou de falar. Essa metodologia reduzida, Lean, né? Metodologia Lean, e nós temos algumas startups que começaram com esse conceito interessante. Esse manifesto ágil que está começando também e também está em algumas empresas agora. Depois eu vou falar sobre essa mentalidade da experimentação. Eu acho que você falou um pouco sobre isso. E o papel dos dados. Nós vivemos num mundo onde os dados são o novo petróleo, como eles dizem. E vou falar um pouco também sobre o ecossistema. Então, essas são algumas das forças que estão se movimentando sempre que nós falamos sobre inovação, iniciativas de inovação para grandes e pequenas empresas. Então, eu acho que, de alguma forma, elas estão conectadas ao conceito de Costovation que você acabou de apresentar. Então, eu vou passar por uma dessas. Esses OKRs, esses objetivos e resultados chaves, eu acho que a Google foi a principal empresa que liderou esse movimento. Eles fazem que a origem disso foi a Intel, mas muitas empresas usam. O que eu realmente gosto sobre isso e como eu penso que isso nos ajuda? Bem, primeiro você não pode ter muitos OKRs numa empresa. Então, isso faz com que você foque. E esse foco, para mim, é a chave de qualquer projeto de inovação. Você realmente precisa entender onde você está indo. A outra coisa, dada a dinâmica de como os OKRs funcionam, cada parte você precisa ter um nível de problemas, né? Então, isso leva a certo comportamento. Isso ajuda as organizações, especialmente grandes empresas, a evitar o problema de pensar muito grande, mas nunca começar a se movimentar ou sempre ficar adiando essa movimentação. Então, precisa de pessoas com bastante habilidades e treinadas para trabalhar com isso, e é parte da inovação. E por isso que eu acho que é um primo do que você acabou de apresentar. Primeiro, porque definitivamente é sobre o foco. Você realmente precisa saber o que você está tentando fazer, porque senão a inovação fica ali parada. Uma das coisas que você precisa fazer é uma revisão dos seus resultados chaves. Você precisa estar muito focado. O que vai dar mais valor para o meu cliente, mesmo se seja uma inovação interna, externa. Então, todo o conceito são duas coisas que realmente entregam valores para os meus clientes. E eu acho que isso evita esse gasto, né, de energia.
O segundo conceito, acho que eles são primos também, é essa metodologia Lean. Mais uma vez, fala muito sobre valor. É sobre se livrar de atividades que não geram valor. Então, começou na indústria e se espalhou por outras áreas. Então, nós temos muito MVP também, que eu acho que é o primo mais próximo da Cost Ovation. E eu acho que isso é muito difícil fazer com que as pessoas, os grandes executivos ou pessoas treinadas, façam apresentações complexas de 55 slides sobre um produto que eles estão trabalhando, um serviço ou qualquer tipo de mudança que vai adicionar valor aos clientes. Então, para começar, é como se eles tivessem que abraçar e aceitar o MVP, porque eles não têm recursos para gastar em outras coisas. Em grandes empresas, não é óbvio. Mas eu acho que está relacionado à Cost Ovation, porque no final do dia você força o pensamento crítico das pessoas a pensar sobre o valor e como você entrega esse valor e como você simplifica as coisas. O outro conceito que eu também acho que é um primo muito próximo do Cost Ovation é a metodologia ágil. Eu lembro que durante um tempo na indústria eu tinha uma empresa que dava serviço de consultoria de design e eu lembro que tinha esses produtos, esses projetos longos e como provedor eu gostava, porque às vezes vai me levar 2 anos para desenvolver uma plataforma. E muita da plataforma, talvez 20 anos atrás, usando esses métodos de cascata. E isso não era nada relevante e não tinha feedback do cliente durante muito tempo. Algumas vezes você tem um cliente que pede uma plataforma e no final da plataforma o cliente original não era mais o meu cliente, era mais o meu cliente. Então, o que eu estou tentando explicar o que é esse ágil, mas ágil fala muito sobre esse backlog. Então, a cada 2 semanas você precisa priorizar, né? O que vai ser acertado às necessidades do cliente, o que vai adicionar mais valor. Então, vamos testar, vamos ter um feedback e fazer uma consultoria. Estou tentando explicar, mas eu acho que é um primo da Cost Ovation. Mas também temos a experimentação. Eu acho que empresas grandes, né, em geral, eles não experimentam tanto. Então, eles estão acostumados a não falhar. E nós sabemos que não falhar é sinônimo de não inovar. Então, quando eu estou falando com pessoas que querem trabalhar comigo com a inovação, eu sempre tento descobrir quantas vezes você falhou na sua vida. E quais são as maiores falhas que você cometeu. Eu cometi muitas falhas. Eu posso passar horas falando de coisas que não funcionaram. Porque se você não experimenta e você não tem um feedback em tempo real dos clientes, provavelmente você não está tentando se testar o máximo possível. O outro conceito são os dados, né? A coisa mais importante dos dados, o que é até legal sobre os dados, é que qualquer coisa pode ser em tempo real. Você pode lançar um produto, um novo serviço e talvez não seja um produto digital, mas você tem um componente que vai fazer com que você tenha um feedback rápido. Ou acabar com aquele produto e tentar algo novo. Mas aquela ideia que quando você começa a planejar o seu novo produto, o seu novo serviço, você tem formas de ter dados em tempo real. Então, novamente, eu acho que está relacionado com não perder tempo e tomar decisões rápidas. Finalmente, o ecossistema. Você não falou sobre isso? Talvez isso seja um dos conceitos que estejam mais afastados da Cost Ovation, mas eu acho que ainda tem uma relação. Muito do que está acontecendo, essas inovações que estão desenvolvidas
em mercado, eles adicionam esse valor porque eles estão focados em o que eles sabem fazer melhor. Então, para integrar com outros atores nesse ecossistema, gera valor. Então, essas eram as coisas que realmente, pensando aqui rapidamente, leva a inovação, iniciativas de inovação em grandes empresas. E eu gosto do Costovation. Eu acho que talvez em alguns meses ou semanas eu coloque outra caixinha aqui chamada Costovation. Mas como eu sou novo nesse Costovation, eu tentei fazer uma conexão com o que eu conheço e o que eu tenho praticado por um tempo. Esse é o final da minha apresentação. Agradeço a oportunidade por estar aqui conversando com você, Jennifer. Eu adorei isso. Eu adorei a forma que você apresentou. E eu acho que você está certo. Quando eu estava ouvindo, eu estava tentando pensar de por que todas essas metodologias de software, por que elas estão conectadas não apenas na inovação, mas nas organizações também, por que elas são tão chamativas. E eu estava pensando em alguns fatores. Eu acho que é apenas o fluxo de informação a quais as pessoas estão expostas agora e esse desejo de ter mais clareza. Então, eles focam nisso. E é por isso que a gente precisa do OKR para focar naquilo que é realmente importante. E também essa metodologia Lean, essa metodologia rápida, foca no mais perfeito. E eu acho que essa tendência humana é contribuir com aquilo que a gente precisa, o desejo de ter tudo, e talvez isso esteja conectada com o desejo de perfeccionismo. Então, isso está está incorporado. Então, as pessoas estão subindo essa escada. Por exemplo, se você é bom no seu trabalho, você tem um nível de perfeccionismo, e isso pode ser bom para a inovação, mas talvez você não consiga você não vai conseguir ser completamente perfeito. E você falou também do medo de falhar. Eu acho que isso é a marca humana, é uma marca humana, e isso está se tornando cada vez maior. Eu acredito que ter uma opinião, por exemplo, se você quer fazer qualquer uma dessas coisas, você tem que saber que você tem escolhas e você tem que escolher entre um e outro, e talvez você tenha medo, talvez eu não escolhi o certo, então as pessoas vão testar e não vão gostar, então eu preciso de uma coisa que vai cobrir todas as áreas. Então isso é preocupante no final, porque as pessoas querem fazer tudo de uma forma perfeita. Bem, eu gostei de seus comentários. Foi bom fazer essa ponte aí. Sim, obrigado por isso. Bem, eu acho que nós temos perguntas aqui. Bem, eu fiz os meus comentários, mas muitas pessoas estão mandando perguntas. Eu estou tentando receber algumas aqui. Tem uma pergunta do João. Então, a pergunta é para você, Jennifer. Você poderia nos falar sobre algumas das experiências trabalhando em projetos de inovação com essa abordagem que não funcionou como você esperava? Quais as lições que você tirou disso? Bem, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que... Bem, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre isso, Cláudio, mas tem diversas partes do processo de inovação. No começo, você verifica qual direção você quer ir estrategicamente, colocando esses limites. Bem, eu posso compartilhar. Eu não chamava de Costovation, mas eu estava trabalhando num projeto de inovação para uma instituição de saúde no Brasil, que era uma instituição grande. Alguns anos atrás, nós desenvolvemos um aplicativo para ajudar os pacientes com diabetes. E nós fizemos em 4 semanas. Nós tínhamos o protótipo. Ninguém nunca tinha feito algo como esse em 4 semanas para ter um aplicativo que os pacientes pudessem usar e testar. Nós testamos por 3 meses e em 4 pacientes.
Então era um ambiente muito bem controlado, testando esse piloto. E funcionou muito bem, então estávamos muito felizes. E falei, não, então vamos tentar, vamos lançar. Então, vamos aumentar isso para 40 pacientes. Novamente, muito felizes, os pacientes estavam usando, todo mundo estava animado, nós começamos a colocar mais funcionalidades no aplicativo. Então, era algo muito inovador naquela época. E nós chegamos a 400 pessoas. E tivemos que terminar com o projeto. O que aconteceu? A gente não pensou no modelo de negócios. A gente estava tão absorvido em colocar mais funcionalidades e ter uma excelente experiência para os pacientes, que tinha alguns elementos do quem está pagando as contas disso, que a gente não prestou atenção. Então, acho que a gente foi adicionando coisas e adicionando experiências para o usuário, mas a gente não cuidou da parte mais simples que fazia sentido para muitas pessoas. Então, essa é a minha história. Obrigado por nos deixar aprender com suas falhas passadas. Eu acho que é muito bom falar sobre isso, daí que saem os aprendizados. Bem, eu concordo completamente. A tendência é realmente ficar muito animado com aquela ideia e todas as coisas legais que você pode adicionar. E, como inovadores, a gente ama as ideias que a gente cria. E tem tanta coisa que a gente gosta de adicionar naquilo e sem fazer o trabalho essencial no começo, por exemplo, pensar na estratégia ou se é algo viável que a gente pode testar. A gente testou todos os pontos para ter algum tipo de funcionalidade que seria possível, tem uma razão pela qual o negócio pode ser afetado. Então, você precisa começar. Bem, eu estava pensando, é interessante quando você vem para essa conferência, você começa a refletir sobre a sua experiência. E eu acho que o produto estava muito direcionado a físicos e engenheiros. Então, ele era o oposto de Costovation, porque a gente estava colocando configurações e nós estávamos muito animados sobre as coisas legais que a gente poderia fazer com o conceito daquilo ali. Mas, mais uma vez, nós não estávamos muito focados em tirar isso daquele negócio simples. A gente sempre tem que pensar nas tendências na hora de adicionar alguma coisa. A gente tem que perceber que a gente está trabalhando ou não com a Costovation. A gente tem que... É uma coisa meio doida isso. A gente tem que parar o processo de uma forma natural quando a gente perceber que a gente está indo no caminho errado. Jennifer, eu tenho uma outra pergunta bacana aqui da Priscila, e ela está perguntando, na pandemia, você pôde ter mais exemplos de Costovation? Você poderia, por favor, detalhar esses exemplos? É uma pergunta interessante. Eu acho que a resposta é sim. Na pandemia, ela afetou muitas pessoas em todos os níveis e a gente teve que pensar em alternativas. O exemplo do Robin Foods, por exemplo. A gente já estava pensando nisso antes da pandemia, mas na pandemia isso foi muito relevante porque a necessidade dos clientes mudou. Os consumidores, eles queriam realmente que as comidas fossem entregues em casa. Então, eles tinham motivos para não ir ao restaurante por causa da Covid. Então, esse conceito de cozinha, isso acabou se espalhando por todo mundo. E isso foi uma coisa que a situação, a circunstância nos impôs. E a gente, por causa do Covid, está ainda indo bem nesse modelo. E eu gosto muito disso. Eu não uso o Uber Eats, mas eu vou usar esse modelo na nossa empresa ainda por um bom tempo. Mas esse elemento Covid com certeza fez diferença. É interessante, eu posso falar o trabalho que eu estou fazendo na Pfizer,
que é uma outra empresa, indústria farmacêutica, a gente desenvolveu a vacina e distribuiu para o mundo num tempo recorde, sem atalhos, o que é maravilhoso. Sou recente na Pfizer, mas eu gostaria de estar desde o início para ver como tudo aconteceu, mas hoje eu vejo partes disso. E é muito bom, é maravilhoso ver como que a natureza humana lida com a crise e realmente fica focado. Isso nos dá um senso de urgência e de pensar como é que a gente vai cortar o carpete vermelho e realmente trabalhar na criação com foco e essas habilidades humanas para adicionar valor. Isso é muito importante. Eu acho que a pandemia realmente, as pessoas perceberam que eu realmente tenho que inovar, eu tenho que fazer para sobreviver. Em poucos meses, todo mundo estava tentando fazer as coisas juntos e inovando para todos os lados, coisas que nunca fizeram antes. Eu gosto quando você fala legal, quando você pensa que você está ou não inovando. Eu vejo muita velocidade em tentar novas coisas que as pessoas querem para sempre. Mas é como uma assinatura de documento. Algumas empresas estavam usando, outras não, e enviando papel para lá e para cá. E grandes empresas não estavam usando o DocSign ou alguma coisa similar. Isso realmente criou um mercado. É impressionante. E quais eram as barreiras antes? Na forma como as pessoas viam. Eu preciso de um papel assinado. Isso também é um exemplo que eu gostaria de adicionar. Sim. Eu tenho outra pergunta aqui. Perdão, Jennifer, eu tenho uma outra pergunta para a Ana. Da Ana. A Ana está perguntando. Quais são os benefícios da Cost Ovation? Eu vejo esses benefícios, mas como eu posso levar isso para a organização? Qual seria o primeiro passo para levar essa mudança? Boa pergunta. Eu gostei dessa também. Tem algumas empresas que trabalham com a Cost Ovation desde o início, por exemplo, as startups, e o modelo inteiro é assim. Isso é parte do seu DNA. Mas se você quiser implementar isso numa empresa que já existe, eu já vi. Já vi isso sendo colocado na inovação, que faz sentido em certas situações. Não quer dizer que vai fazer sentido em todas as situações. Mas em algumas regiões, em alguns grupos de clientes, e dependendo qual é a estratégia, estão tentando crescer, expandir para novos mercados, ou o que elas estão querendo fazer? Estão querendo implementar alguma coisa disruptiva? Então, isso faz com que a Cost Ovation seja uma estratégia importante em certas situações. Mas eu não acho que é algo que tem que ser... por exemplo, na Pfizer, você já tem muita coisa acontecendo no momento, então acho que isso tem que ser uma ferramenta mais dedicada. É interessante, eu estou tentando pensar aqui. É um modelo mental que eu gosto. Então, tendo as pessoas que lideram a inovação, que têm o papel de inovação na sua empresa, para realmente refletir como que você pode adicionar valor com a simplicidade para focar em todas as questões que são relevantes. Então, isso traz muitas ideias. Como que a gente tende a ser muito complexo. Se a gente faz uma apresentação de 55 slides para tentar convencer alguém que aquilo não vai ter falha, mas na verdade é o oposto. Então, esse nível de discussão nas pessoas que podem influenciar na inovação nas empresas é um ponto importante. A segunda questão, a inovação normalmente acontece, para começar pelo menos, no pequeno. Você tem uma empresa com
centenas de pessoas, milhares de pessoas. A inovação não acontece porque essas pessoas querem inovar junto. Existe grupos de de pessoas onde a ideia foi originada. E aí você acaba tendo vários departamentos envolvidos numa empresa grande, mas tentar trabalhar ou identificar times que têm desafios de inovação para alguns segmentos específicos ou outras áreas, que você possa trazer o conceito para esses times e ajudá-los a incorporar isso ao seu pensamento, ao seu canvas, por exemplo. Sim, isso é importante. É verdade que tem muito mito em torno da inovação. As pessoas... ela vai querer 2 pizzas e para ajudar a pensar e inovar. Então, a gente tem que pensar realmente como tudo começa. É um modelo mental para identificar certos grupos que eles estão pensando sobre isso e que isso possa ser aplicado da forma certa. Então, eu tenho outra pergunta aqui do Rafael. Eu acho que tem um link com a minha apresentação, mas vai para você, Jennifer. Jennifer, obrigado pela sua apresentação. Ontem, a gente teve uma apresentação sobre início enxuto e MVP. Eu acho que o seu conceito tem muito a ver com isso. O mínimo produto viável é um tipo de cost-ovation. Você pode comentar? Sim, isso é um ponto que você também falou na sua apresentação, que são elementos que são muito similares e têm um espírito similar. Eu acho que a gente pensa em coisas diferentes, mas tem uma similaridade, sim. O MVP Desculpa, eu estou tentando achar as palavras certas. Eu concordo que eles são similares. Talvez a cost-ovation ela tem origem na visão dos tipos de cliente, e o MVP ele pode ser usado de diferentes formas. Então tem questões semelhantes, mas o contextos diferentes. Sim, é interessante. Eu sei. Então, o que eu gosto sobre cost-ovation é que você realmente tem que pensar sobre no cliente e quais são os trabalhos que têm que ser feitos com mais precisão. Então, só estou pensando alto aqui para tentar complementar. E a gente realmente tem que pensar o que tem que ser feito. Isso é chave para entender quais são as necessidades dos clientes versus o que eles querem. E a gente tem que pensar o que vai precisar ser feito, qual é o detalhamento do plano de negócios. E as pessoas não estão comprando uma solução, elas estão comprando uma forma do trabalho ser feito. Então, por exemplo, eu comprei o New York Times essa manhã e eu vi as notícias. Eu estou atrás de um jornal no metrô. Eu senti isso, já não fazia isso há algum tempo. Então, tem algumas motivações por trás, que eu não queria só ler o jornal, eu queria ter essa sensação de estar podendo ler no metrô. Então, a gente vive isso. Isso é fantástico. E quando a gente fala de cost-ovation, a gente tem que realmente pensar qual é a necessidade dos clientes para identificar e pensar o que é prioridade ou não. Sim. Esse resto de conversa aqui é um preâmbulo para a próxima pergunta. A Karina faz uma pergunta.
para você, para implementar a Costovation, você precisa investir tempo e dinheiro para conhecer seu cliente/usuário. Como convencer a empresa da importância desse conhecimento para guiar a inovação? É verdade. A inovação começa no cliente. Então, não é algo que você precisa investir na Costovation. É um fundamento. A inovação e ter uma experiência de usuário melhor. Então, eu diria que a Costovation é algo que as empresas estão percebendo que tem que ter o ponto de vista do cliente, não necessariamente o deles, o que eles acreditam. Então, a gente tem que realmente responder às necessidades dos clientes e para ter um produto no mercado melhor. Então, tem que tentar convencer, mas eu diria que não precisa ser um grande estudo, que precisa ter uma super pesquisa e que isso você pode fazer um modelo mental de experimentação e a gente tem que realmente só começar. No gerenciamento de produtos, de projetos, tem algo que a gente simplesmente faz e a gente fala com 2 clientes toda semana. É parte do seu trabalho. É uma forma de estar em contato e entender quais são essas necessidades. Então, eu diria, eu vou virar a noite fazendo isso, fazer uma pesquisa profunda. Não, tem pequenos comportamentos que a gente pode identificar e para uma mudança de cultura. Os times de inovação, eles já têm isso em mente. Eles já têm músculo para fazer isso na organização. Sim, é interessante. E um pequeno comentário aqui. Eu concordo com o que você está falando. Algumas vezes as pessoas falam, é muito caro. Não, vamos sair fora. Não. Encontra com os clientes, observe, dedique tempo a eles. Eu gosto de falar muito isso para o meu time. Algumas vezes as pessoas dedicam muito tempo olhando para suas telas ou contratando empresas para ter insights. Não, vá lá. Dedique tempo com seus clientes em potenciais ou os atuais. Observe, observe, observe. Isso, para mim, é sempre algo que é incrível. E as pessoas, quando elas saem do escritório... Bom, agora é mais complicado, mas quando elas dedicam tempo com as pessoas, eles falam, opa, eureka, eu concordo com você. Isso é muito simples para falar para as pessoas. Sim, o P&G fez um excelente trabalho nisso. E o CEO, ele realmente comprou essa ideia de estar com os clientes. E isso mesmo as empresas mais seniors, quando você viaja, você pode também falar com o cliente. Você fazer uma entrevista rápida ou vai ver como que eles estão usando os seus produtos na sua casa. Isso realmente é algo que você tem que incorporar no seu comportamento e vai fazer com que você esteja sempre ligado ao que está acontecendo no mercado. Bom, eu penso que estamos já em cima da hora. Talvez você queira fazer os seus últimos comentários, falar tchau para a sua audiência no Brasil e a gente poder terminar essa sessão. Muito obrigada por me terem aqui. Eu realmente queria visitar o Brasil pessoalmente e está na minha lista. Eu espero que vocês tenham achado isso interessante, inspirador, mesmo que seja de uma forma pequena. Obrigado, Jennifer. Muito bom estar com você. A gente vai falar brevemente. Obrigado, Priscila. Obrigado também pelo convite. E foi muito bom estar aqui. Muito obrigada, Cláudio e Jennifer. Foi muito bom escutar a experiência de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão realmente felizes em escutar isso.
o que vocês dois compartilharam das experiências e onde que vocês acertaram e onde que vocês erraram e como que é importante construir o futuro.